Olá, amigos, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui quem fala é Fernando Lopes. E neste vídeo eu vou falar sobre os contratos inteligentes Oracles. O que seriam esses contratos inteligentes Oracles ou basicamente Smart Contracts Oracles? Bem, se você ainda não ouviu falar sobre Smart Contract, não sabe exatamente do que se trata, eu vou deixar um vídeo na descrição onde eu vou falar mais sobre o que de fato são os Smart Contracts de uma perspectiva jurídica, tá? Mas basicamente o que ocorre, falando especificamente aqui sobre os Smart Contracts Oracles. Os Smart Contracts, eles são um conjunto de regras, né, codificadas e que ficam armazenadas no que nós chamamos aqui da Ethereum Blockchain, tá? Claro que podem ser em outras redes também, tá? Mas aqui eu estou usando o exemplo da Ethereum. Então você tem a rede blockchain, que é composta aí por uma série de nós, né? E esses nós, eles vão executar uma série de funções, de regras que vão ter dentro desse contrato aqui, dentro do Smart Contract. Essas regras, elas podem ser de diversos tipos, tá? E o que eu quero dizer com regras? Basicamente, é uma estrutura muito simples. Você tem uma hipótese e uma vez ocorrida aquela hipótese, você tem um efeito, certo? Então, se acontece determinada condição, aplique-se isso. Por exemplo, se na data X A não deposita a importância para B, então retire o valor da conta de A e transfira para a conta de B. Um exemplo, tá? Mas nós podemos dizer assim que essas regras, elas são agnósticas, né? Para usar um termo aí conhecido. Então você pode implementar diversas regras, inclusive regras que não são jurídicas, tá? E aqui nós vamos falar um pouco, uma das onde você já vê muito essa aplicação, principalmente de Oracles, é no mercado financeiro. Especificamente no mercado específico das finanças descentralizadas, ou DeFi, é onde você vai ver mais essa utilização dos Oracles, tá? E eles tendem a se expandir, tá? Isso é um fenômeno que não tem mais volta, tá? E como que é feita essa utilização dos Oracles? Basicamente, imagine que você tem, por exemplo, um Smart Contract que ele disciplina uma série de transações financeiras. E para que ele possa implementar suas cláusulas, ele precisa de informações que não estão aqui dentro da Ethereum Blockchain. Não estão dentro da blockchain. Então a Ethereum Blockchain é como se fosse um mundo que vai delimitar o Smart Contract. Você já deve ter ouvido falar daquela história do mito da caverna, do Platão. É mais ou menos a mesma história. Eu tenho o Smart Contract, ele só consegue ver o que está aqui, ó, o que está na Ethereum Blockchain, o que está dentro da caverna, tá? Ele não consegue ver o que acontece lá fora. Mas ele precisa de informações que acontecem fora da blockchain. E como que ele tem acesso a isso? Será que ele pode simplesmente fazer um pedido para, por exemplo, uma API? No caso aqui de uma Smart Contract que trabalhe com informações financeiras, ele tem como fazer um pedido, por exemplo, para uma API, para que essa API passe para ele, por exemplo, o índice de contratos futuros, o índice da bolsa de valores, o preço do ouro ou qualquer outra informação? E a resposta é não, tá? Então, se você achou que o Smart Contract poderia pedir aqui como se fosse aqui o ser humano aqui dentro da caverna, né? Aí já vou viajar um pouco, mas tem fundamento. Fazendo aqui uma oração para um ente superior, né? Que está fora aqui, a API, para que essa API, esse ente superior, passe informações dela desse outro mundo. Isso aqui não é possível, tá? De acontecer. Qual que é a solução, então? A solução é o inverso. Embora o Smart Contract ele não possa pedir informações para uma API, uma API basicamente você pode pensar como um site, tá? Que contém informações e você faz uma requisição e ela
te passa informações, tá? Nesse modelo aqui, você faria uma requisição e ela te devolveria a informação que você está pedindo. Nesse caso não é possível, mas é possível que a API pode mandar informações para o smart contract. Tá? Então eu posso criar uma API que vai buscar preços do mercado. Então ela vai buscar, por exemplo, informação. Imaginando que eu estou negociando aqui, por exemplo, uma stablecoin, tá? Uma criptomoeda lastreada no dólar, por exemplo, cujo preço deve ser mantido como o dólar. Então eu preciso ter acesso à cotação do dólar no mercado de câmbio. Só que esse mercado de câmbio, como vocês sabem, não ocorre dentro do Ethereum blockchain, ele acontece fora, off-chain, né? E aí eu preciso construir uma API que venha pegar esses dados do mercado de câmbio, e essa API ela vai trazer essa informação para o smart contract, certo? Beleza, então você já sabe como que o smart contract pode ter acesso a informações de fora da blockchain, e já percebeu que essas informações não necessariamente são descentralizadas, tá? Mas isso nós vamos falar um pouco mais tarde. Por hora, agora vamos entender então para que serve efetivamente os oracles. Então aqui nós temos um modelo, tá? Que como que funciona? Eu vou ter então essa Oracle API, seria aquela API que eu falei que vai buscar os dados, tá? Então ela pode fazer, por exemplo, uma requisição, inclusive para uma outra API que vai fornecer os dados, por exemplo, no caso a cotação do dólar, ou o preço do ouro, ou de qualquer outra commodity. E essa API aqui, ela vai daí, uma vez que ela vai receber os dados, no segundo passo, ela vai reportar esses dados para um smart contract, que vai ter como função armazenar esses dados. E esse smart contract que vai fazer o armazenamento desses dados que vem de fora é chamado de Oracle. Perceba que tem tudo a ver com aquela ideia que nós temos lá, né? Esse nome Oracle, né? Não tem a pessoa ali que ela fica fazendo ali pegando as informações do mundo externo e passando aqui para os réis mortais, né? Então é mais ou menos isso que o Oracle faz. Ele recebe, né? Uma entidade, não, ele recebe uma informações, tá? No caso, vindas aqui dessa API, e ele vai armazenar essas informações, tá? Uma vez que ele venha armazenar essas informações, aí ele vai passar para um outro smart contract, por exemplo, chamado aqui do consumer, e aí esse smart contract ele vai então poder, né, devolver a informação aqui para o usuário, tá? Então basicamente ocorre dessa forma, ou seja, tem uma requisição, primeiro passo, tem a resposta, essa informação fica armazenada aqui, e o usuário, o que ele faz? Ele envia uma transação para o smart contract pedindo essa informação, tá? E aí essa informação ela é solicitada para o Oracle, que devolve. Então refazendo aqui, ó, primeiro passo, a API faz o requerimento, tem a devolução, tá? Essa API transmite o dado para o Oracle não pode ele mesmo buscar essa informação fora. Aí ela vai ficar armazenada aqui, e o usuário ele vai fazer no quarto passo a solicitação para o smart contract consumidor, que tem a função que conversa com o Oracle, ó. Então o usuário pede para o smart contract consumidor que vai fazer a requisição para o Oracle, que vai devolver então a informação, do que no nosso caso aqui pode ser, por exemplo, a cotação do dólar num determinado período. Então aqui você tem um exemplo do funcionamento, tá? Esse aqui é um tipo de Oracle que ele tem alguns problemas, né? Porque o consumidor tem que iniciar aqui, fazer a transação, para daí ele vir a receber isso, tá? Existe daí um outro modelo aonde isso é feito de uma forma um pouco mais automatizada, tá? Aonde eu envio a transação pro consumidor, né? No caso aqui o usuário. Aí é feito aqui o registro aqui de uma função callback, que nós chamamos neste Oracle. E aí você vai ter o terceiro passo, vai ser feita a requisição, vai ser devolvida, vai ser reportada para o Oracle e transmitida para o consumidor, só que de forma automática,
tá? Por meio de uma função que vai ficar aqui. Então, a diferença em relação ao modelo anterior é que nesse segundo caso eu tenho uma função que sempre quando o Oracle receber a informação de fora, ela já vai transmitir para o smart contract consumidor sem que o usuário tenha obrigatoriamente feito essa solicitação. É um modelo mais complexo, tá? De você implementar. Mas, embora este modelo seja mais complexo em relação ao anterior, que é este aqui, tá? Ele ainda não é um modelo 100% perfeito. E qual que é o problema que nós temos aqui no caso do Oracle? O problema é justamente aqui fora. Porque aqui na blockchain eu posso ter uma relação descentralizada, certo? Transparente, descentralizada, eu posso confiar nas informações que estão transitando aqui. Porém, aqui isso não ocorre. Então eu tenho fora da blockchain no mundo off-chain, ou seja, um mundo imperfeito, na verdade aqui, né? O mundo aqui eu inverte um pouco, no mundo da blockchain é o perfeito e aqui fora é imperfeito. Aqui as informações elas são centralizadas. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso criar algum mecanismo aqui para descentralizar esse processo aqui, tá? Nós não vamos entrar nisso, mas eu vou falar de algo aí que talvez você não saiba. Uma das principais empresas responsáveis por desenvolver um mecanismo para descentralizar esse processo é a Chainlink. E aí talvez você possa entender então por que a Chainlink teve aí uma grande alta durante um período e hoje ela está entre as principais moedas, porque ela traz uma solução para um problema que nós temos hoje. Porque perceba, a tendência cada vez mais é de integração da blockchain com o mundo off-chain. E aí você vai ter esse problema de informações, informações centralizadas versus descentralizadas. Talvez isso para você não tenha muita importância, tá? Principalmente se você não entende de fato ainda qual que é a importância do mercado de cripto, especificamente qual que é a importância do Bitcoin. E isso é muito comum, tá? Porque é um assunto complexo, mas na medida que você for conhecendo o mercado, você vai ver como a descentralização é importante, e aí você vai começar a verificar isso vai passar a ter valor, esse processo de descentralização. Então aqueles investidores que têm um conhecimento mais aprofundado sobre blockchain e sabem que quanto mais as pessoas virem a conhecer os benefícios da descentralização, mais o sistema centralizado tende a se enfraquecer e até mesmo a desaparecer. Aí soluções para esse problema acabam tendo valor e tendo relevância, tá? Então basicamente é isso, tá? Poderíamos ter muitas coisas para falar ainda sobre. E se você tem interesse em aprender a construção do Oracle, deixe aí o seu comentário, tá? Posso ensinar você a criar um Oracle. Porém, aí vai depender realmente do interesse, tá? Esses vídeos todos são gratuitos, conforme vocês observam. Então, nem sempre aí nós vamos estar disponibilizando conteúdo, embora o conteúdo ele seja de qualidade, mas que não seja do interesse das pessoas, né? Às vezes, de repente, não é o momento ainda de você passar certas informações, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Dúvidas, deixem nos comentários e percebam aí que nós que somos da área do direito, né? Caso você não seja da área do direito, você já pode ser que você já trabalhe de forma mais intensa com isso, mas no caso do direito, pode ter certeza que isso vai impactar muito as discussões legais, tá? Inclusive, essa distinção aqui entre o nível da informação, da qualidade da informação, o fato de você ter aqui uma delimitação entre informação centralizada versus informações descentralizadas, e como que isso pode alterar ou vir a interferir na qualidade de uma relação jurídica. Uma coisa é uma relação jurídica descentralizada, outra coisa é uma relação jurídica centralizada. Nós vemos isso muito claro, por exemplo, no caso do direito do consumidor, onde eu tenho uma relação totalmente centralizada. Eu tenho uma relação daí, essa centralização ela causa uma vulnerabilidade do consumidor. Isso gera um tipo de regra. Porém, numa relação onde eu tenho uma simetria maior, que é o que nós podemos dizer que se aproxima mais de uma relação descentralizada, que é o caso do direito empresarial, por exemplo, até mesmo o próprio direito civil,
aí você vai ter outras regras, tá? E isso aqui é um tipo de discussão aí para um futuro não tão distante, tá? Então é isso aí. Muito obrigado e nos vemos na próxima.